Olá pessoal, estamos começando o nosso primeiro podcast Opencast, o seu podcast de software livre. Meu nome é Ivan, sou fundador e mantenedor do site ubunteiro.com.br, também conhecido na internet simplesmente como Ubunteiro. Uso Linux há mais de 10 anos, comecei com Conectiva Marumbi e trabalho com Linux há cerca de 5 anos. Olá, meu nome é Marcos Lucas, eu conheço Linux e o software livre há pelo menos 12 anos, trabalho profissionalmente com isso há 10. Hoje posso dizer que é meu ganha-pão, sou consultor de informática aqui na região e 80%, digamos assim, do que eu trabalho é software livre. Não sou conhecido na rede como Ivan, mas também tenho meus trabalhinhos por aí soltos. Meu nome é Diego, eu trabalho com suporte, né? Já falei várias vezes, você já tentou desligar o computador e ligar de novo? Eu utilizo Linux há pouco tempo, né? Há cerca de 1 ano e meio. Meu nome é Marcos Roberto, mais conhecido como Zinha aí pela galera. Hoje sou atual presidente do Caudilho Livre. Com o Linux, a minha experiência foi desde o Conectiva 6, né, na época, mas fui passar a usar mesmo o Linux depois de 2005. Utilizo o Linux Mint, que é um filhote do Ubuntu, né? E sou atualmente blogueiro, mantenho liberdadeweb.blogspot.com, meu blog, e é isso aí. Para mim, software livre não é só o código fonte que qualquer um pode chegar lá e acessar. Para mim, o software livre é toda a atmosfera, tudo que ele gera para a comunidade. Por exemplo, uma pessoa que conseguiu ter acesso a um software por ele ser livre, e não só o programador que tem acesso a esse código, pode alterar e tudo mais. Então é toda esse ecossistema ao redor de um programa que é gerado. A definição que o Ivan falou praticamente é uma definição assim, globalizada, né, cara? Entre nós aqui na mesa, acredito que a gente pensa talvez com palavras divergentes, mas o mesmo ideal, né? Que o software livre não seja só a questão do programador ali ter o código, poder fazer um pacote e disponibilizar para a comunidade, né? Ele significa também para o pessoal que usa lá, ou para o pessoal, uma certa comunidade lá tem algum equipamento que rode software livre e tal, né? Não significa só o software livre como no meio assim profissional, tu programar alguma coisa e incluir no código, né? Bom, ao meu ver, né, complementando um pouco, minha opinião praticamente é parecida, né? Para mim, software livre mesmo é essa questão de tu poder fazer parte de uma comunidade maior, né? Tu poder compartilhar talvez teus conhecimentos técnicos para injetar código num kernel, por exemplo, né? E também essa questão, né, de colaborativa, como tu poder não só desfrutar desse código, né, mas também tu poder ajudar o pessoal que está começando, então, né, a criar essa sociedade, assim como o Ivan falou, né. Para mim, a definição de software livre, em primeiro lugar, é que software e programa tem a diferença da documentação, né. O software livre tem a questão de documentação, que é uma documentação muitas vezes criada de forma wiki, né, que é criada pela comunidade, né. E também é a questão muito da liberdade, né? É poder pegar um módulo, poder mexer, poder fazer um ajuste, que nem o PF do kernel, aquele PF de 200 linhas, que aumentou drasticamente o desempenho, né, para multitarefa, é uma coisa que seria inviável em outras plataformas, né? Para mim, eu acho que a gente falar em software livre, a gente acaba sendo restrito às vezes até demais, justamente pela palavra software. Eu acho que uma coisa que o Ivan colocou bem ali no início, que foi a palavra comunidade. Eu uso e comecei a usar o software livre justamente por isso, pelo compartilhamento de conhecimento, pela liberdade que você tinha de conversar com outras pessoas, de repassar o teu conhecimento, de absorver o conhecimento que essas outras pessoas tinham. E para mim, liberdade mesmo é isso. Apesar de que a gente tem lá que a definição de software livre é um programa que possa ser usado, copiado, estudado, redistribuído sem restrições, eu acho que a gente pode englobar tudo isso mesmo apenas com isto. Uma comunidade que é livre para trocar conhecimento. Uma coisa que até em vários
congressos ou palestras de software livre, a gente acaba ouvindo bastante de que a humanidade só chegou até onde está hoje porque compartilhou conhecimento entre as pessoas, entre a comunidade científica. E muito do que a gente tem de software por aí, o pessoal tem aquela mentalidade, não, eu vou desenvolver um ultra, mega, hiper, mega boga software e vou ficar aquilo lá o código para mim. E o livre vai contra tudo isso, né? Para mim, o sentido do software livre existir é mais pelo compartilhamento de conhecimento, e sim pela comunidade, não tanto quanto ao software em si. Complementando aquilo que o Marcos disse, até a questão do que o Santos Dumont fez quando ele criou o avião, né? Ele não quis patentear porque ele queria que a humanidade pudesse aproveitar, né, o avião. A primeira coisa que a gente tem que ver é que software gratuito não é um sinônimo de software livre. O que é gratuito simplesmente significa que não tem um custo, você não vai precisar pagar. No entanto, software livre não quer dizer que você não vai pagar por esse software. Você apenas tem o direito de pegar a sua licença, seu código e alterá-lo conforme a licença, conforme o licenciamento do software. O software gratuito ele pode ser totalmente fechado, você não sabe o que está rodando nele, mas você não vai desembolsar nada para utilizar esse software. Um grande exemplo, por exemplo, de software que não é gratuito e é livre, é a gente pegar um Red Hat mesmo da vida, um sistema operacional, uma distribuição Linux, que você tem o código fonte, tu pode pegar no site e fazer a sua compilação. Mas se você quiser ele já prontinho para usar, você pagou o serviço da Red Hat para ter a compilação já pronta. Então isso é um software livre e ao mesmo tempo ele não é gratuito. Como, lógico, a maioria do software livre é gratuito, né? Mas isso não é uma regra. Não, a gente até, nessa questão de software livre não ser software gratuito, a gente tem que lembrar também que existem muitos softwares por aí que são gratuitos e não são livres. São softwares proprietários, restritivos quanto ao seu uso. Se dá uma marca registrada, o WinZip. O WinZip é baseado em cima do código, do algoritmo LZMA. E a implementação da LZMA, existem várias implementações livres. Mas o software WinZip, que implementa aquela aplicação específica, aquela implementação específica do formato zip, é um código fechado, um código proprietário. Ninguém pode pegar o código fonte do WinZip, por exemplo, e estudar ele para ver como funciona. Não dá. Esse é um exemplo de software que é gratuito e, por sua vez, é também ao mesmo tempo proprietário. Não tão gratuito, é shareware, né? Shareware, mas tu não tem limitações. Não tem limitações. Apenas você tem a mensagenzinha te lembrando que o software é pago. Mas assim como tem bastante outros softwares que são gratuitos também, gratuitos. Vamos pegar, por exemplo, aquele que muita empresa usa. Agora eu vou chamar um processo para nós. O Abio. O Abio tem um monte de microempresa que usa. E ele é um software aberto? Não. Software livre? Muito menos. Pois é. E tem um monte de empresa que usa por ser gratuito. Tá aí mais uma prova de que software livre não é software grátis, software grátis não é software livre. Não vamos confundir o Windows com software nem gratuito, muito menos livre, né? Se você tem em casa e não pagou, você está infringindo a lei. Ele não é gratuito, não confundam isso. Tem uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que é o meu posicionamento, acredito que cada um de vocês também deveria deixar, é que muita coisa existe no mundo do software livre, no âmbito da comunidade, de xiitismo, como eles falam, que é o cara, se ele só usa software livre, ele só pode usar software livre. Eu já sou contrário a esse tipo de afirmação. O software livre, ele é melhor? Do ponto de vista da liberdade, ele é. Não necessariamente vai ter mais funcionalidades. Da mesma forma, o software proprietário, por ser pago, também não vai ter mais funcionalidades só por isso. Às vezes ele pode ser pior do que um software que é livre. Só que eu acho que a gente tem que analisar caso a caso. Sobre essa questão aí, a gente tem um velho paradigma, assim, pessoal assim, que geralmente usa software livre, né? Que é essa questão de tu dizer, eu uso Linux, o proprietário lá né, não presta, ou, né, enfim, né, ficar fazendo essas apologias aí, né. Eu, hoje em dia, eu uso Linux, tá? Tanto profissionalmente quanto em casa. E para mim, o Linux supre a minha necessidade profissional.
muito mais que um software proprietário, entendeu? Só que eu não fico dizendo, o colega lá, proprietário lá é pior que, né, o que eu uso em casa, o que eu uso para trabalhar, né? Pra mim, tá tranquilo, né? Mas é essa questão aí também, que talvez o que é bom pra ti, talvez não supra a necessidade da outra pessoa, né? O software livre e o software proprietário, cada um tem a sua função. É como você querer usar uma Ferrari para correr rally e uma F250 para ir correr no autódromo, né? Cada um vai ter a sua área e cada um vai seguir vai ser melhor para alguma coisa, mas não existe nada que seja o melhor para tudo, né? Frisando, na verdade, que a Ferrari não é o software livre e também não é o software proprietário. Exatamente. Cada um tem a sua função, na verdade, no mercado, né? Momento cultural. Segundo a definição criada pela Free Software Foundation, software livre é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído sem restrições. A maneira usual de distribuição de software livre é anexar a este uma licença de software específica, chamada licença de software livre, e tornar o código-fonte do programa disponível a quem queira realizar estas liberdades, estudá-lo, modificá-lo e redistribuí-lo. E o software proprietário? O que é o software proprietário segundo a Wikipédia? Segundo a Wikipédia, software proprietário ou não livre é aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação são em alguma medida restritos pelo seu criador ou distribuidor. A expressão foi cunhada em oposição ao conceito de software livre. Mas é aquela velha história, né? A gente tem aquelas 4 liberdades: usar, estudar, modificar e redistribuir. Faltou uma dessas liberdades, para mim, é software. Até eu gosto bastante de usar a palavra software restritivo. É um termo mais apropriado até do que software proprietário. Porque proprietário, até o software livre vai ser de propriedade de alguém, querendo ou não. Só que ele vai estar aberto ou não vai estar aberto para as 4 liberdades. Além do software livre e do software proprietário ou restritivo, a gente tem ali o meio termo, né? Que é o chamado software de código aberto, ou open source. Todo software livre é open source por definição. Afinal, se ele é livre e me dá aquelas 4 liberdades, e entre elas está incluído o direito de você poder estudar o código-fonte e alterá-lo, esse software vai ter que ter o código aberto. Então, por definição, todo software livre também é open source. Mas nem todo open source é software livre. Você pode ter um software que tem o código aberto, por exemplo, para qualquer um estudar, mas você não tem o direito de alterá-lo e redistribuir as suas alterações. Ou você não tem o direito de usar aquilo que você aprendeu com o código num outro produto teu. E agora eu vou lançar uma polêmica, vou citar mais uma marca registrada. A Microsoft fez isso com algumas universidades. Disponibilizou o código-fonte do Windows numa licença restritiva para os alunos, alguns alunos. Mas só partes do código, não foi o código completo. Exato. Só que os alunos não podem usar este código para fazer outra coisa. Então o que adianta aprender esse código? É um conhecimento vazio, tu não pode fazer nada com ele. Inclusive, o movimento software livre, como a gente conhece hoje, muito foi idealizado por uma figura, provavelmente a gente vai falar mais em outro podcast, que foi o Richard Stallman. Nasceu essa ideia na cabeça dele justamente por um problema assim. Ele queria escrever um driver para a impressora dele, o fabricante só liberou as especificações se ele assinasse um termo, dizendo que aquilo que ele fosse estudar das especificações ele não ia distribuir para ninguém, não ia passar esse conhecimento adiante, e aí que foi ali a semente da revolta do Richard Stallman. O Richard Stallman, para mim, só ele esqueceu de uma coisa ao definir o software livre, porque ele é quem, mais ou menos, na verdade foi ele quem fez toda a escrita da GPL, né? No entanto, a GPL não é a licença mais livre que nós temos. A licença mais livre é a BSD, pois ela permite que tu faça qualquer coisa com o código, inclusive fechar o código. A GPL já não te permite. Ela te restringe um pouco, ao não te deixar fazer o que você realmente quiser com o código. Aí nós entramos já na discussão então das licenças, que nós temos a BSD, que para mim, ao meu ver, seria realmente a licença
livre e não a GPL. Mesmo assim, eu ainda prefiro a Creative Commons. Ivan, o que tu considera as diferenças entre a GPL e a Creative Commons no quesito mais filosófico? Na verdade, é só uma escolha pessoal que eu tenho pela Creative Commons mesmo. Não é nem que assim que eu pare para analisar muito. Não li toda a GPL até hoje, sinceramente, eu não consegui ler toda a GPL. No entanto, a Creative Commons ela tem muito mais versões delas que tu pode adaptar para o caso que tu precisa. Quanto a GPL, ela tem as versões, na verdade, são só releases, pouco melhoramentos, mas é uma licença. Tu tem a GPL 1, a GPL 2, a 3 e é isso. A Creative Commons não, tu tem diferenciação se tu quer só que a pessoa só possa usar o que tu tem. Tu tem a diferenciação se tu quer deixar que o teu código, ou seja lá o que tu tiver licenciado, tu pode deixar que a pessoa edite em partes. Então ela não é só uma licença, ela é várias licenças que tu pode adaptar ao caso que tu quer liberar, na verdade. Essa é só a minha preferência, seria por causa disso. Mas Ivan, a Creative Commons ela cabe a ser utilizada para software ou é só para mídias? Também, pode ser para mídias e para software. Ela é mais comumente usada em mídia mesmo, mas na verdade, se nós analisarmos um texto que eu escrevo e boto sobre Creative Commons, ela não deixa de ser um código. Não é porque ela não é um software que ela deixa de ser um código. Exatamente. Pois é, pensando por esse lado, é bem mais abrangente a Creative Commons. Mas é preferência pessoal, não tenho nada assim contra a GPL, mas eu prefiro a Creative Commons. A GPL, ela diz pra ti, não, é expressamente proibido fechar o código, né? Então é meio complicado tu botar isso numa licença. Então é meio complicado tu dizer, usa isso aqui e disponibiliza como software livre, porque às vezes acontece em certas ocasiões que tu talvez não queira liberar o código, ou então tu só queira que fique teu nome lá e o pessoal não... Enfim, tu vai ter um caso específico, né? Tu vai ter uma certa restrição no teu código, ou enfim, alguma opção que tu queira colocar no código que infelizmente a GPL não se enquadra, né? E ela te dá muito essa restrição de tu tem que ser software livre, tem que ser código aberto, entendeu? Então eu concordo com o Ivan que a Creative Commons ela é bem mais dinâmica nesse aspecto. Eu também opto pela Creative Commons por causa desse dinamismo, né? Que se tu quer deixar o teu nome lá e ninguém usar, tu poder distribuir em qualquer tipo de mídia, seja internet, TV, impressa, né? Então ela te dá mais essa liberdade, né? Bom, a gente já está falando agora das licenças, né? Eu acho que a gente devia também deixar bem claro para quem está nos ouvindo o que é cada uma dessas licenças. De repente o cara nunca ouviu falar disso aí na vida. Eu só queria falar uma coisa sobre a GPL, que eu considero ela, na verdade, como uma liberdade assistida. Tu não é totalmente liberado, tu tem alguma coisa... Para mim seria mais essa a definição da GPL. Esse termo aí é o mais correto. Pra galera que tá nos escutando aí e não sabe o que é GPL, deve estar achando que nem esse cara que tá falando agora, que uma vez falou que era gás de petróleo liquefeito. A GPL, aqui vai a definição dela. General Public License, ou simplesmente GPL, é a designação da licença para software livre idealizada por Richard Matthew Stallman, o barbudinho aí que a gente sempre vê nas fotos quando a gente lê algum texto sobre o assunto. O cara que não usa celular porque tem medo de ser rastreado. E no âmbito do projeto GNU da Free Software Foundation, esta é a licença utilizada. A GPL é a licença com maior utilização por parte dos projetos de software livre, em grande parte devido à sua adoção para o projeto GNU e o sistema operacional GNU Linux. O software livre utilizado pela Wikipédia, que a gente está utilizando como fonte para alguma destas definições, também é coberto pela GPL. Já a licença BSD, que o Ivan comentou antes, é uma licença também de código aberto. Ela foi inicialmente utilizada nos sistemas do tipo Berkeley Software Distribution, sistema derivado do Unix. Apesar dela ter sido criada para os sistemas BSD, atualmente vários outros sistemas são distribuídos sob esta licença. Ela impõe poucas restrições quando comparadas às outras, como a GPL, por exemplo, ou mesmo as restrições padrão determinadas pelo copyright,
e coloca relativamente próxima do domínio público. Ou seja, tudo que é liberado pela BSD, qualquer um, vamos dizer assim um termo mais leigo, mais chulo, qualquer um pode fazer o que quiser. É uma verdadeira casa da mãe da Joana. Pode ir lá, pegar o software, estudar, fechar, não fechar, a opção é de você que está usando. Já as licenças, vejam que eu falei no plural, Creative Commons, são várias licenças de copyright, publicadas pela Creative Commons, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2001 para justamente gerir essas licenças e defini-las. Essas licenças, que são geridas pela organização Creative Commons, elas são licenças de copyright, porém menos restritivas do que simplesmente todos os direitos reservados. Ela é bastante utilizada para obras culturais, educacionais, artísticas e outros conceitos que não apenas o do software. Pode ser aplicada a software também, mas ela é mais utilizada nestas outras áreas. Algumas licenças, da Creative Commons também são consideradas licenças livres. Por quê? Porque dão as 4 liberdades básicas que a gente comentou no início do podcast. Já algumas licenças Creative Commons, não. Existe uma licença para cada caso, o Ivan vai poder comentar melhor agora. Algumas licenças originais, que o Ivan também passando aqui, que a gente tem que comentar, são as licenças Creative Commons de atribuição. Nessas licenças por atribuição, o licenciado tem o direito de copiar, distribuir, exibir e executar a obra e fazer trabalhos derivados dela, desde que dê os devidos créditos ao autor ou ao licenciador. Tem também o uso não comercial. Da mesma forma, os licenciados podem copiar, distribuir e executar a obra, fazer trabalhos derivados dela, porém não pode ter fins comerciais. A licença de atribuição te dá liberdade total desde que dê os créditos. A licença de uso não comercial te dá liberdade dando os créditos, porém sem fins lucrativos. Existe também a licença não a obras derivadas, em que você tem todas as outras liberdades, menos criar derivações da mesma. E por último, compartilhamento pela mesma licença. Ou seja, obras derivadas são possíveis, mas somente sob uma licença idêntica à obra original. Depois a gente tem as várias combinações dessas licenças originais. Deixa eu fazer uma pergunta, Ivan. Tu usa só software livre? Não uso só software livre porque, como a gente já tinha comentado antes, cada caso é um caso. Para algumas aplicações existem softwares melhores do que outros e nem sempre esses são livres. Então, se aquele software me atende melhor, eu não vou deixar de usar ele porque ele não é um software livre. Se ele é proprietário, eu vou utilizá-lo. Lógico que temos que analisar que ele pode ter um custo. E esse custo a gente vai ter que pagar. A gente tem que arcar com o ônus de um software não livre. Se você fosse estimar um percentual do software livre que você usa no dia a dia, não chegaria a 10%. Não chegaria a 10% do software livre? Não, ao contrário. Software não livre. Software não livre não chegaria a 10%. Zin, faço a mesma pergunta para você. Você consegue usar só software livre hoje em dia? E uma estimativa de quanto você usa no dia a dia de software livre? Eu hoje em dia uso só software livre. Por incrível que pareça, eu uso só software livre. Até eu tinha... Quer dizer, uso que nem jogo, né? Que é proprietário, né? Então, abri um parênteses aqui que não é só software livre, né? 99,9% é software livre, entendeu? Porque eu hoje, para jogo, eu não costumo usar o Windows, eu uso o Wine para jogo, né? Que até eu sou dessa era aí dos anos 80 aí, né, meu? Então, para mim, jogo é só jogo antigão mesmo, né? Então eu não tenho, assim, essa necessidade de gráfico e para ter que rodar uma máquina Windows para jogar um jogo, né? Diego, você hoje consegue usar só software livre? E se não consegue, por quê? O que você acha? Qual a tua opinião sobre isso? E também, mesma pergunta que fiz para os demais, um estimativo aí de quanto de software livre você usa? Olha, Marcos, a nível profissional, eu diria que uns 40% do software livre, porque tem muita coisa assim que a empresa não permite, né?
E a nível doméstico, um pouco mais até. A única ressalva a nível doméstico, eu diria que uns 60% até 70% que usa de software livre. A única ressalva fica a questão de games, né? Que games eu tenho uma máquina Windows, que eu tenho uma cópia licenciada do GTA 4, que infelizmente não fica legal rodar através do Wine, de outros artifícios através do Linux, né? Então eu preciso manter uma máquina e para poder tirar todo o gás do game, dos gráficos, infelizmente tem que ser em ambiente Windows. Até pelo caráter do meu trabalho de ser consultoria para empresas, eu não consigo hoje usar 100% software livre. Por quê? Vou numa empresa, ela está usando software proprietário e aquilo está atendendo a empresa, eu não vou ficar trocando o software da empresa apenas por uma mera questão filosófica. Claro, se tiver entre um software proprietário e um livre, os dois me atendem, eu vou optar pelo livre, pela questão de ética, lógico. Mas nem sempre isso acontece. Já no meu dia a dia particular, eu vou confessar a vocês, acontece de eu ficar 2, 3, 4 meses sem precisar usar um único software proprietário que não sejam os drivers de algumas máquinas que eu tenho lá em casa. Fora isso, somente software livre, não só o sistema operacional, mas os aplicativos também. Inclusive no PlayStation 2, que eu jogo com meu filho, tem lá um sisteminha lá livre para jogar. Eu tenho, na verdade, tenho um PlayStation 2 e eu utilizo software livre para poder assistir filmes. O programa SMS, que é um Linux based, então até no PlayStation eu utilizo software livre. Já para os jogos que o meu filho joga não tem jeito, aí eu tenho que comprar licença, né? Não tem como escapar disso. Eu também utilizo para poder assistir TV, né? Ah, boa, bem lembrado. E a gente usa software proprietário no dia a dia e a gente não se toca. O software, o sistema operacional que está no firmware, do DVD, da televisão e de outros aparelhos é software proprietário. Nem todos. Mas a maioria. Tem muito software livre. Na verdade, nós temos muito mais software livre sendo utilizado sem saber do que o próprio software proprietário. Mas é? Exatamente. E As é televisões LG tem mais de 100 modelos só com software livre. TVs LG. Se tu pegar qualquer celular hoje, praticamente, tu tirando os que rodam o Windows Phone, o Windows Mobile, todos os outros agora já são livres. Boa. Meu celular é Android, Android é livre. Symbian é livre. Quem mais? Tem mais o proprietário ainda, que é o iOS, né? Esse também é fechado. Da Apple. São esses dois apenas, e o resto são todos software livre. Não, mas eu ainda acho que a maior incidência é de software proprietário. Porque a maior incidência de celulares aqui no Brasil é aqueles Vai. Realmente, China, temos os Xing Ling, realmente a gente não sabe nem definir o que eles são, qual que é o sistema que roda neles. Eu tenho um, inclusive. Bom, galera, acho que essa nossa conversa não dá nem pra dizer de bar, porque foi mais zoneado ainda do que conversa de bar, né? Faltou a cerveja. Essa nossa conversa serviu para aquele que nunca ouviu falar de software livre se encontrar um pouquinho de definição e escutar de pessoas que vivem isso no dia a dia, saber um pouquinho mais sobre o que é. Quem tiver mais curiosidade em saber sobre o assunto, a gente vai ter mais podcasts. Esse foi apenas o zero, o piloto, né? E, óbvio, cada um dos assuntos que a gente falou hoje, a gente pretende ir mais a fundo. Abrir não só parênteses, mas abrir colchetes e chaves nos assuntos. Eu queria que cada participante desse agora a sua mensagem final, uma frase, para aquele cara que está ouvindo a gente agora e está vendo o software livre pela primeira vez. Diego, vou começar por você. A mensagem é a seguinte, né? Você levanta, se ficha e larga a mão do Office aí, larga a mão do Linux pirata, vai experimentar um Ubuntu, vai experimentar o OpenOffice aí, o BareOffice que já está migrado pro LibreOffice, larga a mão do MSN, vai usar o Pidgin, vai usar o Gain, alternativas livres, né? Vamos acabar com essa questão de pirataria, né? Sobre a questão de migrar para o software livre, que o pessoal não tenha medo de usar software livre. É uma coisa que acontece geralmente, inclusive citar um parênteses de novo, inclusive no meu blog lá o pessoal comenta bastante, mas não dá problema na máquina, papapá e tal, né? Que o pessoal não tenha medo assim, né, de dar problema. Porque a comunidade Linux
é muito ampla e o pessoal jamais vai deixar alguém na mão, né? Jamais vai deixar de ajudar. Inclusive eu não sou profissional, sim, né? Não tenho a LPI nível 3, né? Pra falar, nem a nível 1 eu não tenho, né? Mas eu me coloco à disposição, né? Se alguém estiver escutando aí e quiser entrar em contato, né? Para poder dar uma ajuda, dar uma mão ali para o pessoal começar a usar, né? E lembrando, né, que a gente sempre, geralmente no software livre, a gente sempre tem que botar a cara a tomar tapa, né? A gente tem que pesquisar em fórum, que até os fóruns sobre software livre são muito mais amplos que para Windows, para algum outro software proprietário, né? Que é bilhões, trilhões de pessoas, né, que compartilham com a maior boa vontade dica, tutorial, né, enfim, sobre software livre. Então, era isso, né, o pessoal sair mais daquele medo, daquele paradigma de mudança, da xenofobia, né, daquele comodismo, digamos assim, né, e começar a usar, né, e aos poucos, baixa um live CD, usa, né, para ver como é que é, depois instala ou pede ajuda para alguém, né, que não vai se arrepender, né. Você que está aí agora escutando a minha voz, você que está aí agora escutando e aguentou até agora esses 4 peão falando às vezes até besteira ou não, escuta. Software livre, eu frisei e vários outros aqui nesse podcast frisaram várias vezes, é também comunidade. Se você está escutando isso, se você está procurando saber mais sobre software livre, você já é um cara diferenciado. Não só por usar software livre ou saber mais sobre software livre em si, mas por estar procurando se informar. Só isso já seria uma grande coisa. Os colegas falaram aí deixar de lado o preconceito. Pessoal que nunca ouviu falar de software livre, vamos deixar o preconceito de lado. Vamos procurar conhecer esse mundo que é muito legal, a comunidade é bem receptiva. Você é a comunidade é feita por pessoas. Você que está ouvindo agora, que nunca ouviu falar, pode entrar também e participar, e estudar, ir de atrás e inclusive até gerar conhecimento. Mas também você aí que sabe o que é software livre, você que usa software livre no dia a dia e está escutando o nosso podcast apenas porque é sobre software livre, vamos também abrir um pouco a mente e tentar pensar um pouco mais nesse mundo, não simplesmente usar ele, apenas sugar. Vamos com esses podcasts tentar pensar um pouco mais na comunidade em si e também, por que não, deixar o preconceito de lado com o software proprietário, da mesma forma como a gente pediu para o pessoal deixar de lado o preconceito com o software livre. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os nossos ouvintes. Esse foi o nosso primeiro podcast e como foi nosso piloto, muita coisa pode ter saído errada e até mesmo a qualidade pode não ter agradado a todos. Mas vamos melhorando isto a cada episódio, pode ter certeza disto. E já temos mais 2 podcasts em vista, um sobre as distribuições Linux que cada um utiliza, mostrando os pontos fortes e, por que não, os pontos fracos também. O outro podcast será sobre acessibilidade, onde falaremos um pouco sobre essa tecnologia que é tão importante para muitas pessoas, mas nem todos dão a devida atenção. Caso tenha ficado alguma dúvida ou sugestão, não deixe de mandar um e-mail para ubunteiro@ubunteiro.com.br ou nos mande uma mensagem pelo Twitter, @ubunteirobr.